Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo? A multidão te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem o havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, seu irmão. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro, um evangelho longo, mas um evangelho maravilhoso para a nossa partilha da palavra, para a nossa meditação do evangelho de hoje. Marcos capítulo 5, versículo de 21 a 43. Conto aqui a cena de duas mulheres, uma ainda criança e a outra que já há 12 anos ela tinha gastado tudo que tinha nas mãos do médico. É interessante que o evangelho traz detalhes que é importante para nós. Veja, a menina tinha quantos anos? 12. A hemorroísa, há quantos anos ela sofria da doença? Há 12 anos. Então significa dizer que quando esta menina nasceu, a mulher hemorroísa, ela começou a sofrer dessa doença. Então, 12 anos depois, ambas, tanto a hemorroísa quanto a filhinha de Jairo, elas estão diante de Jesus. Elas estão diante daquele que pode realizar todas as coisas. O que eu gostaria de chamar aqui a atenção nesse evangelho é que o evangelho é um evangelho que cura o nosso coração de todo naturalismo, de todo materialismo que nós vivemos nos dias de hoje. Esse evangelho é uma cura para nós de tudo aquilo que as pessoas ficam querendo uma solução e uma resposta só no nível natural. Quantas pessoas diante do sobrenatural, elas ficam chocadas e elas querem do sobrenatural
arrumar uma explicação natural para algumas realidades. Ora, esse evangelho aqui é uma cura com relação a isso, porque tudo que acontece aqui nesse evangelho é sobrenatural demais. Primeiro, Jesus, o chefe da sinagoga, Jairo, ele vai até Jesus e ele pede ajuda e diz: olha, minha filhinha está nas últimas. Vai e impõe as suas mãos sobre ela para que ela possa viver. É evidente que essa filha de Jairo já tinha sido assistida por médicos, como a mulher hemorroísa, que nós vamos ver na sequência. É evidente que Jairo, recorreu a médicos, recorreu à medicina da época, e tudo que poderia ser feito para a filhinha dele, é evidente que Jairo já tinha feito. Então, Jairo, reconhecendo que nada natural poderia mais solucionar o problema da filha, é assim, né? É como se ele tivesse recebido uma notícia desenganadora dos médicos. Quando o médico chega, por exemplo, e diz assim: olha, não tem mais nada que nós podemos fazer. Agora nós só podemos esperar esse paciente morrer, porque não tem mais o que se fazer humanamente. Naturalmente, não tem mais o que a gente possa fazer. Então, nessa hora, não tem mais nada natural mesmo para fazer, né? Tudo que a medicina pode fazer, tudo que estava ao alcance do ser humano fazer, é feito. Então, essa era a posição de Jairo, chefe da sinagoga. Então, ele sabe que para sua filha precisa de algo a mais. Nada mais natural pode resolver. E é aí que ele recorre a Jesus. E a mulher hemorroísa, que há 12 anos ela sofria do fluxo sanguíneo, ela está numa situação igual, porque ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos e nada disso tinha resolvido o problema daquela mulher. E ainda tem um outro pormenor que está nas entrelinhas aqui desse texto. Ela era hemorroísa, ou seja, ela sofria de um fluxo sanguíneo contínuo. Isso significa dizer algumas coisas. Primeiro, ela não podia estar junto de nenhuma outra pessoa, porque, segundo a lei de Moisés, essa mulher, ela era considerada impura. Ela não podia tocar, ela não podia estar no meio, ela tinha que viver isolada. Agora imagina a vida dessa mulher. Tinha perdido seu dinheiro, ela tinha perdido o convívio social, ela tinha perdido a sua dignidade, ela tinha perdido as suas companhias, ela tinha perdido simplesmente tudo, meus irmãos. Então não tinha mais o que fazer na vida dessa mulher, não tinha mais o que realizar. Então ela vai para o tudo ou nada, e ela tinha certeza no coração dela que se ela tocasse pelo menos na roupa de Jesus, ela ficaria curada. Então, mesmo contra toda a esperança humana e contra toda a proibição da lei, ela vai e faz aquilo que era mais improvável. Ela vai e toca em Jesus. Então aqui tem duas coisas. Primeiro, se ela toca e não fica curada, ela seria presa, ela sofreria alguma punição, talvez até a morte, pelo rigor da lei. Então ela vai para o tudo ou nada mesmo. Ela toca em Jesus, mas veja, ela toca com fé. Ela toca com a certeza de que ela ficaria curada. E Jesus diz para ela: filha, vai, a tua fé te curou. E na sequência, Jesus indo para a casa de Jairo, vem a notícia: a menina morreu. E Jesus, para não criar alarde, nem fazer um show, ele diz: calma, a menina está dormindo. E aí começa os debochos. E é interessante que muitas vezes é assim, né? Nós vemos o escárnio, o deboche, diante do sobrenatural de Deus no coração daqueles que não têm fé. Constantemente nós vemos isso, né? Muitas vezes nós vemos isso, o deboche, o escárnio, a descrença no coração daqueles que insistem em sempre ver as coisas naturalmente, materialisticamente, ver as coisas só num plano imanente, num plano material. Mas Jesus então supera tudo isso. Ele cura a mulher e ele traz de volta a vida da filha de Jairo, de 12 anos. Talita cum, menina, eu te ordeno,
levanta-te. Meu irmão, minha irmã, diante de todo esse relato do Evangelho, esse Evangelho quer dizer para mim e para você que aquilo que a medicina diz que não tem mais jeito, que aquilo que a sociedade trata como lixo, trata como proibição, aquilo que só é visto em um plano meramente natural, Jesus hoje quer abrir o nosso coração, Ele quer abrir a nossa inteligência e dizendo, filho, filha, ei, eu estou aqui, eu posso todas as coisas, eu posso realizar todas as coisas. Então você que tem alguém que está desenganado, você que tem um problema que aparentemente, humanamente, não tem solução, a ciência não te dá solução, a medicina não te dá solução, as pessoas não veem mais solução, nesse seu caso, saiba, Jesus pode ainda assim realizar um grande milagre na sua, na minha e nas nossas vidas. E a gente diria como o profeta, Senhor, se queres, o Senhor pode me curar. Ele acrescentou 15 anos à vida de Ezequias, que estava com uma doença mortal. Ele fez tirar água da rocha, ele realizou grandes maravilhas. E se for da vontade de Deus, ele pode realizar ainda hoje coisas, milagres e proezas inauditas. Então, fica para nós aqui, não deixe de acreditar no sobrenatural de Deus. Quando tudo está dizendo ao contrário, reze, confie e espere, porque o Senhor é poderoso, suficiente para fazer de pedras filhos de Abraão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.